Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na crise climática. Mas olha, não como um problema lá do futuro, sabe? E sim como uma emergência que já está batendo na nossa porta. E bem no meio dessa discussão toda está a COP30, uma conferência que pode ser, quem sabe, a grande virada de chave que o planeta tanto precisa. E para a gente começar essa conversa, eu lanço uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. Quando exatamente começa o futuro? A resposta da ciência para essa pergunta é bem direta. E, para ser sincero, um pouco assustadora. Aquele futuro climático que a gente passou tanto tempo discutindo, ele não está mais lá na frente esperando acontecer. Ele já chegou. Ok, vamos entender isso melhor. A gente entrou oficialmente numa nova era do clima. E qual o sinal mais claro disso tudo? É só ligar a TV. É o aumento absurdo na frequência e na força dos eventos climáticos extremos que a gente tem visto quase todo santo dia. É bom a gente lembrar como era essa conversa, né? Por uns 30, 40 anos, o assunto mudança climática parecia coisa de filme de ficção científica, algo para as futuras gerações se preocuparem, uma ameaça lá para o fim do século. Pois é, essa percepção ficou para trás. A mudança climática chegou, e chegou com os dois pés na porta. Não é mais uma teoria. São impactos reais, econômicos e sociais que já estão sendo sentidos agora em muitos lugares do mundo. E isso, claro, nos traz para um foco mais específico aqui no Brasil. Um país que, por causa da sua biodiversidade gigante e uma economia que depende muito do clima, acaba enfrentando desafios assim únicos e enormes. E o mais interessante aqui é ver como esses impactos aparecem no dia a dia. A gente está falando de 4 áreas que são cruciais, né? A produtividade no campo, que mexe com o preço da comida no mercado, a geração de energia hidrelétrica, que impacta direto na nossa conta de luz, a infraestrutura das nossas cidades e estradas e, claro, a nossa riquíssima e ameaçada biodiversidade. Agora, olha esse dado que ajuda a gente a ter uma dimensão do risco global. A Amazônia, sozinha, guarda o equivalente a 10 anos de todas as emissões de combustíveis fósseis do mundo inteiro. Tá tudo lá estocado como carbono. Imagina se a gente chega em um ponto de não retorno por lá. As consequências seriam assim inimagináveis para o planeta todo. Agora vamos sair da floresta e olhar para o mar. São 8.500 quilômetros de costa aqui no Brasil. Com o nível do mar subindo, cidades enormes como Recife, Santos, Rio de Janeiro, todas elas enfrentam riscos cada vez maiores de enchentes e ressacas. Isso ameaça milhões de pessoas e muita infraestrutura importante. E aqui tem uma conexão que talvez não seja tão óbvia, mas que afeta todo mundo. O Cerrado, que é tipo o berço das águas de várias bacias importantes do país, está recebendo menos chuva. O resultado? Menos água para os reservatórios das hidrelétricas. E aí a gente precisa ligar as termoelétricas, que são mais caras e poluem mais. No fim das contas, a conta de luz sobe para todo mundo. Viu como está tudo ligado? Bom, agora que a gente viu os impactos, vamos dar uma olhada nos números, na ciência fria por trás desse aquecimento todo. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do nosso desafio. A meta do Acordo de Paris, que é o grande pacto global, é limitar o aquecimento a 1,5 graus. Só que do jeito que as coisas estão indo, o mundo caminha para um aquecimento de mais de 3 graus. E para o Brasil, a projeção é ainda pior, um aumento que pode chegar a 4,5. É muita coisa. E o que esses números significam na prática no mundo real? É bem simples, na verdade. Um planeta mais quente é um planeta com mais eventos extremos. É mais onda de calor insuportável, mais seca prolongada, mais tempestade violenta e mais enchente devastadora. Ok, o cenário é bem sério. Mas então o que a gente faz? A resposta, segundo os especialistas, está num caminho com 2 vias. A gente precisa tanto mitigar o problema, quanto se adaptar a ele. Então, é super importante a gente entender essa diferença. Mitigação é ir na raiz, na causa do problema. É basicamente cortar as emissões. Pensa em zerar o desmatamento, usar mais energia solar. Já a adaptação é outra coisa. É lidar com a realidade que já mudou. É construir defesas, sabe? É se preparar para os impactos que já são inevitáveis. E quando a gente fala em mitigar, o Brasil tem um potencial gigante. As prioridades são bem claras. Primeiro, zerar o desmatamento de uma vez por todas. Segundo, acelerar muito a transição para energias limpas, como a solar e a eólica. Terceiro, transformar nossa agricultura. E quarto, investir pesado num transporte público de qualidade e que não polua. E do lado da adaptação, a lista de tarefas é grande e bem urgente também. A gente precisa gerenciar melhor nossa água, proteger ecossistemas, preparar o campo para um novo clima e também fortalecer nossos sistemas de saúde e de resposta a desastres.
E no fim, a base para tudo isso é a educação, é fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo. E essa conversa toda nos traz finalmente a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil. A expectativa é altíssima. Muita gente vê essa conferência como um ponto de virada de verdade, um momento para o Brasil e para o mundo mostrarem uma liderança firme nessa questão. As metas são bem ambiciosas. A principal talvez seja desenhar um plano claro para o fim da era dos combustíveis fósseis. Mas não só isso. Precisa organizar as políticas de adaptação, garantir grana para os países em desenvolvimento fazerem a transição energética e, o que é fundamental, fazer com que a ciência seja ouvida e guie as decisões dos governos. E essa visão toda se encaixa num plano ainda maior. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, são tipo um mapa para a gente. Dá uma olhada no Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Ele é a peça-chave. Porque, vamos ser honestos, sem um clima estável, como é que a gente vai alcançar outros objetivos como acabar com a fome ou ter saúde para todo mundo? Fica quase impossível. E para a gente fechar, fica essa reflexão, essa questão ética muito poderosa. Que direito a nossa geração tem de comprometer o futuro de quem está nascendo agora, das crianças que vão vir nas próximas décadas? É uma pergunta que vai muito além da ciência ou da política, né? Ela toca bem no centro da nossa responsabilidade como seres humanos.